Nós vamos falar um pouco sobre uma vida de fé nessa noite. Não é bem fundamentos da fé, mas é uma fé em prática, amém? Eu tenho falado que ao longo desse período nós vamos estar trazendo ministrações que tem contexto, tem partes das matérias, tá? Porque em pouco tempo nós vamos estar inserindo aqui o nosso curso. Então é para você já ir aquecendo, amém? Para você ir se enchendo de toda a empolgação, para você poder tanto trabalhar nesse período, quanto também estudar, vir receber e se preparar, amém? Glória a Deus. Eu creio que nós estamos preparando ministros poderosos, que não vão ser daqueles que vão retroceder diante das adversidades, diante das dificuldades, diante dos desafios, amém? Glória a Deus. Pergunta ao seu irmão aí se ele está pronto para começar aí. Pode perguntar aí, está pronto para começar? Amém, glória a Deus. Então nós vamos mergulhar um pouquinho. Aleluia. Abra sua Bíblia aí na parte do Pentateuco. Aleluia, glória a Deus. Ao livro de Êxodo. Aleluia. Êxodo, aí bem no início, acho que no capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Moisés. Oh, glória a Deus. Se você achou, você pode dizer amém. Antes de nós lermos aí, não vou falar o versículo ainda. Eu queria que você convidasse seu irmão para um lugar meio, pode parecer controverso, mas você pode chamar o seu irmão. Você topa ir comigo para o deserto? Pode perguntar aí, você topa comigo para o deserto? Aí vem o questionamento, fazer o quê? Amém, agora nós vamos responder agora. É agora que vem a resposta. Amém. Nós vamos iniciar lendo só o primeiro versículo aí. Êxodo, capítulo 5, versículo 1. Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa o meu povo partir, para que possam celebrar uma festa em louvor, em meu louvor, no deserto. Já está respondido para você. Querido, se for para você ir para o deserto, que seja para fazer festa, meu irmão. Porque, sabe aquela situação pesada de desafio? Jesus já fez isso no seu lugar. Jesus já esteve no deserto, sendo provado, sendo testado, para você não ter que estar diante dessa situação. Não que você não vai ter desafios no seu dia a dia, não que a pressão não vai chegar, porque vai chegar, pode chegar para você. Pode ou não pode? Amém. Agora, sabe qual é o conselho do apóstolo Paulo? Vá comigo à carta de Efésios, no capítulo 6. Aleluia.
aos Efésios, no capítulo 6. Aleluia. No contexto disso aí, ele vem falando sobre como nós nos relacionamos em família, sabe? Aos pais para não irar aos filhos para obedecer aos pais. E aí, após ele dar toda a instrução, e ele está falando do nosso dia a dia, irmãos. Após ele dar toda a instrução, ele vem falando aí, no versículo 10, em conclusão, né? Em conclusão ao que ele já falou antes. Finalmente, versículo 10: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, ou na sua versão pode dizer contra a carne. Amém? Mas a nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, meu querido, quando você se aquecer, quando você se preparar, quando você se encher da palavra, quando você passar talvez 2 horas orando em línguas no Espírito, acabou aquele momento, não é para você cruzar os braços e falar: Senhor, agora está tudo certo. Paulo está nos avisando que o dia mau pode chegar. Pode chegar para qualquer um, irmãos. E ele fala o seguinte: após você ter feito tudo, ter se santificado, ter se separado, ter orado, ter tomado toda a armadura de Deus, permaneça firme e inabalável. No contexto de ir para o deserto, se o deserto for o dia mau, que você vá para lá, querido, mas para celebrar o Senhor, porque é bem dizendo ao Senhor que você tira o problema da sua vida. Não agrada a Deus, irmãos. Há quem pense que agrada a Deus ficar choramingando diante do Senhor. Sabe, tem tantas pessoas que quando vão orar, e aí aquelas pessoas que só ficaram na oração, quando compreendem no nível de petição, elas só sabem pedir. Aí vão orar ao Senhor, chega lá, começa Senhor, meu Deus, o Senhor não está vendo que provação que eu estou passando. Tudo bem, se você quer fazer isso, faça, mas isso não deixa o Senhor feliz ou alegre, irmãos. O que alegra ao Senhor é quando você compreende a palavra e você aceita aquilo que Ele falou ao seu respeito na palavra. Amém. Quando você aceita aquilo que você é em Deus, isso alegra o coração de Deus. Há quem pense que vá diante do Senhor e fala: Senhor, você não está vendo, meu Deus, quanta provação que eu estou passando, quanta dificuldade. É como se o Senhor olhasse e falasse: meu filho, eu já fiz tudo por você. Eu já enviei o meu único filho, ele pagou o preço, ele se sacrificou. Hoje está disponível a graça, o favor de Deus está disponível. Agora, por que você não pega, não mergulha, não acessa? Por que você não se encontra? Lembra quando a Bíblia diz: bem-aventurado aquele cujo nome for achado no livro da vida? É como se eu pegasse a minha identidade, meu querido, e eu colocasse dentro da palavra, e o meu nome está ali dentro, inserido na Bíblia, no livro da vida. Lembra quando João, ele descreve
Jesus, quando ele começa a falar assim, olha, Jesus, ele era a luz dos homens, nele estava a vida. Isso é na primeira epístola de João, e quando o evangelho de João fala assim, olha, no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, ele era o próprio Deus, a palavra se fez carne, e aí João ele escreve que nele estava a vida, na palavra estava a vida. Agora, por que às vezes as pessoas não conseguem desfrutar disso, irmãos? Há quem diga que é falta de fé. Eu não concordo muito que seja falta de fé, embora que a Bíblia vai dizer que a fé não é de todos. Isso é pelo motivo de, aos Romanos está escrito que a fé, ela vem, ou a fé é acrescentada pelo ouvir e ouvir a palavra. Muitas pessoas não vão conseguir ter uma carreira de sucesso, uma carreira cristã de sucesso, porque elas estão conhecendo pouco sobre a estrutura da fé que elas têm. Pode ser que não se trata de falta de fé, pode ser que se trata de falta de conhecimento do assunto fé. E aí você precisa mergulhar em conhecer mais sobre fé. Amém. Tem muitas pessoas que acham, não, pastor, mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio que Ele foi na cruz, eu acredito, Ele foi na cruz, morreu, e foi por mim que Ele morreu. Tá, foi exatamente assim, mas e o seu dia a dia? Será que a fé que você confessa que você é salvo é a mesma fé que está te livrando da doença? Aleluia. Aleluia. Nós precisamos, queridos, nós precisamos acolher a palavra de Deus, a ponto que ela se torne uma verdade para nós, mas uma verdade não guardada, mas uma verdade praticada. Amém. Aleluias. E o que acontece no texto que nós lemos é que Moisés e Arão, eles vão pedir para que o rei ele deixasse o povo sair para celebrar uma festa de louvor no deserto. Talvez hoje, no contexto da sua casa, do seu trabalho ou na comunidade onde nós vivemos, você pode ser submetido em uma situação de pressão, em uma situação onde o seu espírito perde a paz. E aí o que você vai fazer diante dessas coisas? É o que nós acabamos de ler. Você vai celebrar uma festa lá ainda durante o seu problema. Sabe por quê? Nós compreendemos a palavra. Irmãos, Paulo ele nos aconselha lá em Romanos 12, ele fala assim, olha, não se amoldem ao padrão do mundo, não se conformem com o padrão do mundo. Qual é o padrão do mundo? O mundo, ele se alegra quando tem. O mundo da festa, quando tem. Amém. Sabe, se ele tem muito dinheiro, ele dá festa, dá churrasco, fica dando risada à toa. Mas, irmãos, Paulo ele fala, olha, não vai pelo curso do mundo, não. Mas transformai a vossa maneira de pensar, transforme a sua mente pela palavra, porque você será capaz de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia.
Sua vida pode estar debaixo de pressão, debaixo de desafio tremendo, debaixo de perseguição, até mesmo de angústia. Talvez essas coisas chegou para você. Aí o que você vai fazer? Comece a celebrar o Senhor. Dê um cântico ao Senhor durante a adversidade, meu querido. Mas não fique simplesmente no nível natural, não. Porque se você permanecer no nível natural, a sua mente vai querer controlar. Daqui a pouco você vai estar choramingando diante de Deus. Você vai começar a falar: Senhor, você não está vendo que está faltando alimento? Senhor, tu não está vendo que está faltando dinheiro? Tu não está vendo que está faltando a paz? Aleluia. Tem um louvor da harpa que fala: então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Imagina você celebrando uma canção dessa, mesmo em meio à pressão, mesmo em meio à dificuldade, meu irmão. Talvez o inimigo, mas os seus adeptos vão olhar para você e vão ficar, olhando e falar: mas o que está acontecendo? Esse crente não tem um fio de cabelo para segurar e ainda está cantando. Aleluia. Sabe o que acontece se você entende a palavra, você celebra a Deus em meio à adversidade? Isso é quando você tem fé para fazer isso, porque naturalmente você não vai conseguir fazer. Aleluia. Imagina você com muita dor no braço, e aquela dor insuportável, e aí o seu Espírito está te impulsionando: levante as suas mãos, adore ao Senhor com as suas mãos erguidas, e você sabe que aquela dor não te deixa levantar os braços. Naturalmente você não vai fazer, meu irmão. Mas se você pega junto pelo Espírito, você faz, porque a fé vai te impulsionar para a cura chegar, para a capacidade chegar e te mover. Está comigo? Aleluia. Aleluia. Sabe que para você que já recebeu da palavra, a cura, ela vai vir para você, é você pegando ela pela fé. Você talvez não tenha mais necessidade de alguém ir a você, impor as mãos e orar, e isso é bíblico ser assim, é bíblico fazer isso. Mas você tem toda a capacidade de colocar a mão sobre o seu corpo e falar: em nome de Jesus, eu te repreendo onde você estiver. Vai funcionar, meu irmão. Isso é fé. Nós temos que aprender com Deus. Romanos diz que Deus, Ele nos ensina a fazer isso. Quando Ele fala acerca de Abraão, Paulo escrevendo a Romanos: porque Deus, aquele que chama as coisas que não são como se já fosse. Talvez as coisas não estão chegando para você, porque você tem aberto pouco a sua boca. Não estou falando que é para você sair falando com Deus e o mundo. Eu estou falando de abrir a sua boca para confessar a palavra. Andar confessando a palavra. Aleluia. Existe toda a capacidade, irmãos, dentro de você. Embora que o seu espírito possa não estar perfeito. E aí aqui nós precisaríamos de tempo para falar sobre isso, porque Paulo, a Bíblia, ela vem várias vezes nos dando informação e instrução sobre o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento da igreja.
E Ele selecionou as pessoas que iriam trabalhar para o aperfeiçoamento da igreja. Em o que diz respeito àquilo que era julgo sobre nós, aquilo que pesava com o pecado, Jesus Cristo resolveu. Nós fomos aperfeiçoados naquilo que nos desligava de Deus. Mas existe um nível de aperfeiçoamento que nós temos que passar por ele todos os dias. Por 2 vezes a carta de Hebreus, o escritor ele vai dizer que Jesus Cristo, Ele sendo Filho de Deus, Ele aprendeu, Ele foi aperfeiçoado com os desafios e as aflições que Ele enfrentou no dia a dia. Aí tem gente que fala assim: ah, mas Jesus, Ele falou assim para a igreja, que lembra quando Jesus, Ele foi lavar os pés dos discípulos, e Ele fala assim: olha, vós já estáis limpos pela palavra, vós já estáis aperfeiçoados pela palavra. Aí tem gente que levanta a mão e sai para Deus do mundo e fala assim: oh, aleluia, eu sou perfeito, eu estou perfeito, amém. Mas se isso for uma verdade praticada, irmão, está tudo certo. Mas se você abre a boca e está falando que tu é perfeito, mas você anda enganando os outros, não existe perfeição nisso. Se você anda apontando o dedo às pessoas e julgando as pessoas naquilo que não é para você julgar, perfeição está longe de você. Você está me compreendendo, irmãos? Amém. Nós estamos sendo aperfeiçoados por Jesus Cristo. Sabia, irmãos, que tem muita gente, muitas pessoas, que às vezes eles falam como crente, oram como crente, se vestem como crente, aconselha como crente, mas às vezes naquilo que elas andam aconselhando é o que elas mais estão caindo. Nós precisamos, querido, nos apegar com a verdade, aquilo que a fé traz para nós. A fé quebra julgo também na nossa vida. Você está entendendo? Deixa eu te dizer, quando Jesus fala aos discípulos, Ele fala: olha, vocês já estão limpos, vocês já estão aperfeiçoados. Sabe por que Jesus fala isso, irmãos? Você já parou para pensar? O texto pode estender para a igreja. Nós estamos sendo aperfeiçoados pela palavra. Mas quando chega ao nível de Jesus falar isso, é porque os 12 passaram cerca de 3 anos fazendo seminário com Jesus. Passaram 3 anos aos pés de Jesus. Aonde Jesus estava, eu estava atrás. E Jesus ensinava, ele estava ali sentado. Jesus ia para a praia, eles sentavam na areia da praia escutando a palavra. Jesus ia para o monte, eles iam para o monte escutar a palavra. Jesus estava multiplicando pão e estava ali recebendo a palavra. Jesus estava lá no alto mar, diante da dificuldade, diante dos desafios, eles estavam ali recebendo a palavra. Por cerca de 3 anos, irmãos. Aí no final da carreira, já quando Jesus estava para sair, Jesus olha para eles e fala assim: olha, vocês já foram aperfeiçoados na palavra. Sabe qual é o resultado da perfeição? Quando o seu espírito começa de fato a entender esse estado de perfeição. Olha o que aconteceu com os apóstolos. Começa a ler Atos. Você vai entender que quando Pedro e João eles iam subindo a porta do templo ali, aí tinha um paralítico, ele olha para o paralítico e fala: olha, o que você está querendo eu não tenho. Eu não tenho dinheiro, não tenho moeda, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Deixa eu perguntar para você, o que você tem aí?
de unção, meu irmão. Ele já chegou ao ponto de quando você passar na rua, até a sua sombra ir curando as pessoas na rua. Lá no capítulo 5, 6, 7, Atos vai começar a relatar essas histórias, que as pessoas começaram a trazer os enfermos e colocar na beira da rua, aonde os apóstolos passavam, a sombra deles iam curando. Um estado de perfeição, meu querido, pela palavra, vai te levar você a desfrutar dos milagres no seu dia a dia. Sabe o que vai acontecer no deserto? Festa. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Talvez você está desejando que coisas aconteçam dentro da sua família. Talvez você está desejando um emprego. Talvez você está desejando um bem material. Então que tal você já começar a puxar isso pela fé? Mas não é chegar e falar: Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero um carro. Não vai nesse caminho não. Agradeça. Obrigado, Senhor, porque já é meu. Aleluia. Você está entendendo, meu irmão? Talvez você deseja que o seu ministério dê uma alavancada e você comece a ser movido pela unção, e você começa a ser cheio de ousadia, cheio de autoridade. Então comece a agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque essa posição já é minha. Obrigado porque essas pessoas que o Senhor vai colocar no meu caminho enfermas, obrigado porque eu já estou vendo o Senhor me usando e elas sendo curadas. Aleluia. Se veja, meu querido, a fé, ela fala. E agora eu quero te falar algo mais. Eu não vou abrir para você, mas em Provérbios diz que como um homem pensou, imaginou no seu espírito, no seu coração, assim ele é. O que você pensa ao seu respeito? Como você se vê? Ou se você for entender o que é imaginar, vá lá, pesquise o que é imaginar. Você vai entender que imaginar é representar no seu espírito. Você não entendeu, eu acho. Sabe, quando uma atriz, um ator, ele vai representar um personagem, o que ele faz? Às vezes ele tira um tempo de fazer os chamados laboratório. Eles vão e se aperfeiçoam, estudam, caçam saber os detalhes daquele personagem que ele vai interpretar. E aí quando ele vai interpretar, ele começa a mexer, alterar, ele muda cabelo, ele muda a roupa, ele muda os sapatos. Por que ele vai fazendo isso? Porque ele vai representar um personagem. Que tal você começar a representar no seu espírito aquilo que você está desejando ser? Represente no seu espírito. Amém. Aleluia. Talvez até o dia de hoje você andou muito tímido. Talvez você andou se escondendo. Talvez até para ministrar louvor você vem cá para o fundo e fica quase entrando dentro da parede aqui. Começa a representar, meu querido. Assuma o seu papel, a sua identidade que o Senhor plantou no seu espírito. Pastor, mas eu não vou estar vivendo uma coisa falsa, não? Se você quiser pensar assim, eu sinto muito, você vai andar perdendo. São pensamentos
pensamentos que não vêm do Senhor. Todas as vezes que você estiver se enchendo de Deus, e você se enchendo de ousadia, e o Senhor começa a te dar visões, o Senhor começa a te dar sonhos, o Senhor começa a te dar palavra, daqui a pouco você está pensando: mas será que isso é de Deus mesmo? Eu vou orar mais um pouco. Não, eu vou orar mais um pouquinho para receber uma confirmação do Senhor. Aí daqui a pouco o Senhor te fala de novo: meu filho, é assim mesmo que eu estou te falando. Ele te revela, ele te mostra em sonho, ele te dá uma palavra. Aí você fica: não, acho que eu vou jejuar 3 dias, para o Senhor confirmar para mim. O diabo vai fazer isso, porque ele não quer que você avance. O seu papel é fluir naquilo que o Senhor está te conduzindo, sem barreiras. Sabe por quê, irmãos? Paulo já deixou a instrução para a igreja. O que Paulo fala acerca dos profetas? Ele fala assim: olha, não julga o profeta, mas julga o que está sendo falado, julga a profecia. Então por que às vezes você se torna covarde? O Senhor está querendo te levar a níveis extraordinários. Depende de você. A fé vai trazer você para esse lugar. Amém. O inimigo sempre vai tentar, irmãos. Ele sempre vai tentar te parar, te acusar, gerar um caminho contrário àquilo que o seu espírito já está firmado. Agora deixa eu te falar. Quando essas coisas começarem a vir como algo contrário para o seu crescimento, você sabe que você é algo precioso para Deus? Você entende isso? Amém? Você é algo precioso. Agora direto, pode ser que o inimigo ele vai olhar para você e vai começar a te atacar, a gerar dúvida no seu coração. Agora você pode responder de volta para ele. Pode ser que você até pode falhar. Talvez você vai passar um momento de instabilidade, e aí o diabo vai chegar com a sugestão: tá vendo aí? Você não é isso tudo que você está pensando que você é. Porque se você fosse isso tudo aí, você não estava errando. Queridos, nós estamos sendo aperfeiçoados. Pode ser que você vá entrar numa complicação um determinado tempo da sua vida, mas não é para você ficar lá no estado caído, no estado de condenação, de aflição, de aperto. Não é para você permanecer lá. Amém. Nós vamos passar pelos problemas, ou os problemas vão passar por nossa vida, mas eles não podem se instalarem, não pode permanecer, irmãos. Sabe que quando os profissionais que avaliam as pedras preciosas, eles têm aquela lente que eles vão olhando no veio lá da pedra preciosa, e aí tem umas pedras caríssimas. Eu não sei nem falar o nome dessas pedras aí, mas é muito caro. E aí ele pega aquela ferramenta para examinar as pedras. Sabe como que ele sabe que a pedra não é falsa? Ele olha para entender se aquela joia, aquela pedra preciosa, ela não é falsa. Ele vai olhar, se a pedra estiver perfeita, sem nenhum rachado, sem nenhuma fissura, sem nenhum veio, ele sabe que ela é falsa. Agora, se ele encontra um defeito, um veio, alguma coisa, ele sabe que ela é verdadeira. Então, se o diabo chegar te acusando, você olha para o diabo e fala assim: olha, você pode até estar vendo defeito em mim, mas pelo menos eu não sou falso. Eu sou verdadeiro.
Amém. Eu não sou falsificado, eu sou um cristão verdadeiro. Eu tenho as minhas limitações, mas o Senhor é quem me sustenta. Nada me separa dessa verdade. Aleluia. Aleluia. Aí ao livro de Jonas, se você não quiser abrir, não precisa, eu só vou falar sobre o contexto. Jonas, ele ficou covarde, e o Senhor mandou ele executar um plano, e ele ficou com medo e torceu para outro lugar, não quis, correu, se acovardou, tentou se esquivar da ordem de Deus. Ele iria para Nínive para pregar. E sabe, irmãos, que eu vejo dentro desse contexto uma ousadia muito grande daquilo que a palavra de Deus pode fazer. Às vezes nós temos falado aqui que nós vamos ampliar o tempo e nós vamos crescer, vamos conquistar a nossa comunidade para essa visão da palavra revelada. Aí, sabe, irmãos, que em meio a tudo isso aqui tem pessoas que ainda não acreditam. Ou você pensa que não tem? Tem gente que fica avaliando e fazendo as contas. Tem gente que fica assim, então pera aí, 10 vezes 2, fazendo aqui por um mês, vai ganhar uma pessoa e meia. Daqui a 2 anos, vou multiplicar aqui 40 e vai fazer as contas para ver se realmente vai ser. Eu não quero fazer conta, eu deixo para Deus se virar com isso. O nosso papel é viver a palavra, ministrar a palavra, viver intensamente essa verdade, querido, porque isso vai atrair, essa unção vai atrair, queridos. Vai atrair. Nós não podemos andar de forma dando escândalo e nem agindo fora da palavra, porque isso quebra, isso rompe, corrompe alguns padrões da verdade. Mas o nosso papel é seguir com a verdade, andando na verdade, falando a verdade. E aí tem gente que ainda acho que não vão entender. Talvez eles vão pensar e calcular, mas como que vai ser isso? Quando vai acontecer? Aí às vezes cruza os braços e fica olhando para um lado para o outro. Nós precisamos colocar uma necessidade diante de Deus. A Bíblia nos diz, lá em Filipenses, no capítulo 4, diz que o Senhor, segundo as suas riquezas, não está falando no final dos textos já, o Senhor, Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória. Você tem uma necessidade? Eu tenho uma necessidade e ela já está diante do Senhor, porque se eu tenho uma necessidade, Ele pode suprir. Se você não tem necessidade, para que o Senhor precisa suprir algo na sua vida? Talvez você já está perfeito, não precisa mais. Mas nisso que eu estou falando, de pessoas às vezes não entenderem o plano de Deus. Aí às vezes pensa assim, pastor, tá bom, se nós conseguirmos colocar aqui dentro 100 pessoas, a igreja já vai estar cheia, já tá bom, porque nós vamos ter mais ou menos 100 famílias. Irmãos, eu quero ganhar Caíras Velhas inteiro. E quando eu falo que eu quero ganhar, não significa que eles vão estar aqui reunindo junto com a gente. Nós precisamos estar falando a mesma língua, a mesma palavra. Sabe por quê? Você já entendeu que Deus não mata, que Deus não te dá doença, mas tem muita gente que está crendo assim. Aguenta firme aí, irmão, que Deus está te provando a sua fé. Meu Deus.
você olha assim e fala: Senhor, misericórdia, atribuindo a Deus aquilo que Deus não faz. Deus não dá aquilo que Ele não tem. Na verdade, ninguém pode dar o que não tem. Amém. Ninguém dá, irmãos. Como que Deus vai dar algo que não tem? E se nós formos refletir sobre isso, nós vamos mais a fundo, porque olha só, é ridículo pensar que Deus vai até ao diabo, porque tem gente que pensa assim: olha, você está passando por essa provação aí porque é da vontade de Deus, Ele está tratando com você, mas fica firme aí, porque Deus vai, lá na frente você vai saber que Deus tinha um propósito nessa enfermidade aí. Tem ou não tem gente que fala assim? Crente. É ridículo pensar, se Deus Ele é bom em todo o tempo, se Deus não mente, se Ele não volta atrás, se Ele é único, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo eternamente, para sempre. Ele não muda. É ridículo pensar que para corrigir alguém, Deus vai lá até Satanás, porque a enfermidade vem dele, não vem? A doença vem dele. Aí Deus vai lá e conversa com o diabo: diabo, vem cá, eu estou precisando corrigir um filho meu aqui, aí eu preciso que você venha aqui e bota uma enfermidadezinha nele, para ele aprender que eu sou Deus. É ridículo isso, mas tem muitos cristãos, muitas igrejas entendendo assim, pregando assim, e aí, irmãos, sabe, os coitados dos irmãos estão levantando a mão para cima e dando glória a Deus ainda, e ainda fica: fala Jeová, fala Jeová, que nada, irmãos. Amém. Oh, misericórdia. É disso que eu estou falando, nós estarmos vivendo a palavra de Deus intensamente, a ponto de nós conquistarmos, sabe, a ponto de nós atrairmos a nossa comunidade, os nossos vizinhos, o nosso município. E aí vai chegar um tempo que nós vamos andar na rua, as pessoas vão estar dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor que salva, Ele não nos acrescenta dores, Ele não nos destrói, o Senhor nos quer bem. Você deseja esse tempo, irmãos, como eu desejo esse tempo? Amém. Se faltar espaço, irmãos, nem que nós fomos construir aqui dois templos aí, divide aí 10 pastores para cada igreja. Amém. Mas nós vamos cumprir aquilo que o Senhor deu a nós, essa responsabilidade. Nós não vamos nos acovardar e nem fugir dela. Sabe, Jonas, ele foi negligente, ele não queria fazer, mas a atitude dele de ter pisado naquela cidade, sabe, a Bíblia relata que praticamente toda a cidade chegou a uma conversão. E tem gente que não acredita que isso é possível. Pastor, acho que isso é difícil, porque tem gente aí que só a graça. Você vai falar de Deus para ele fica debochando. É esse mesmo que o Senhor quer pegar. Na hora que o Senhor pegar, ele deu um abraço nele, e ele sentiu o calor do Espírito Santo, meu irmão. Tem muitas pessoas que estão aí mergulhando em coisas ilícitas, enfiando a cara nas drogas para ser feliz, enfiando a cara na cachaça, e a família está mergulhada no álcool. Pessoas que às vezes eram para dar exemplo em nossa comunidade. Amém. E aí estão mergulhados em coisa errada. Mas Deus está amando a vida delas. Deus não ama o que elas fazem. E depende de nós para esse conhecimento chegar lá.
Tem gente se apegando a muitas coisinhas do dia a dia. O dia, irmãos, que eles experimentarem o que é ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, guiada pela palavra de Deus, mas não vai querer saber nunca mais de nenhuma outra coisa. Vai querer viver constantemente mergulhado, vivendo e praticando a palavra, sendo orientado pelo Espírito Santo, porque isso é algo que gera paz em nós, gera segurança. Aleluia. Quantos aqui já tiveram no monte ou no vale? Eu já. Aquele lugar lá, irmãos, quando você está lá junto com a equipe dos propósitos, você ora naquele lugar, parece que alguma coisa acende tudo lá e começa a chamuscar e acende tudo, é árvore, é chão. E tem gente que às vezes vai buscar até na praia, e quando você ora e dobra o joelho na praia, e aí você vê aquelas areias assim, brilhando, que parecendo é ouro. Deus prepara um ambiente onde Ele vai ter um particular íntimo com você. E eu fico imaginando que eu acho que o Senhor faz isso é para aquele momento específico, você não tirar a sua atenção por nada, você vai ficar ligado naquele momento ali. E não precisa ser no vale, no monte, na praia, pode ser no seu quarto. Talvez você pode estar na sua casa, você entra no seu quarto, você começa a orar e praticar a sua fé e chamar a existência, falando a palavra. Daqui a pouco você percebe que o quarto ficou pequeno. Parece que você está ali, você percebe que alguma coisa começa a te imprensar. Não se preocupa não, porque foi a galera do céu que chegou. E encheu o seu quarto, aí fica um pedindo licença pro outro. Chega um pouquinho para lá que eu quero ficar aqui do ladinho. Meu irmão, isso é glorioso. Você experimentar essas coisas. E é durante esses momentos que o Senhor vai pegar e vai trabalhar e vai tratar com você, vai te trazer revelações, vai te dar uma palavra, vai te dar uma oração, vai te dar um nome de uma pessoa para você orar. Amém. Sabia, irmãos, que uma vida de fé, isso eu estou falando, irmãos, porque se você for olhar o que Jonas fez quando ele estava no ventre do peixe, ele falou assim: olha, eu ainda louvarei ao Senhor, eu ainda cantarei ao Senhor no meio da adversidade, queridos. Eu fico pensando, aquele lugar deve estar, acho que estava horrível, catingando, lugar sujo, escuro. Você entendeu agora porque se você for para ir para o deserto, se você for para ir para o meio da pressão, que seja para celebrar o Senhor, se preparando para a provisão que já está chegando. Sabe por que o desafio pode ser grande, meu irmão? Mas aí é hora de você colocar sua melhor roupa. Pega aquilo que você tem de melhor. Mas eu estou falando aquilo que você tem, não é aquilo que você não tem. Lembra de Pedro? O que eu tenho eu te dou. Então pega o que você tem de melhor em casa. Começa a preparar um banquete. Vista a sua melhor roupa. Pega o seu melhor sapato. Aquelas talheres, aquelas louças que estão guardadinhas, que são lá as mais caras, tira de lá, limpa e começa a preparar. Não, eu estou preparando um banquete porque o resultado chegou para mim. Aleluia. É agora, irmãos, que nós
nós vamos começar a dar a nossa festa, porque o mundo ele dá festa quando tem. Nós vamos começar a celebrar desde agora. Irmãos, cantar, bater palma, quando você já recebeu, isso é muito fácil. Qualquer um faz isso. Agora eu quero ver você se posicionar nos dias da pressão, nos dias de adversidade, você mostrar: Senhor, eu sou teu e tu és meu, e nada me separa dessa verdade. O Senhor está me impulsionando para me louvar, eu vou louvar e vou bendizer o teu nome. Aleluia, amém. Resultados vão chegar. O Senhor vai te dar respostas daquilo que você precisa, mas não saia da palavra. Não se corrompa fora daquilo que não é para você se corromper. Naquilo que Deus determinou e te colocou, permaneça. Permaneça na fidelidade, na obediência. Amém. Para nós concluirmos, se você pega a sua Bíblia, Romanos, no capítulo 8. Você tem que entender, meus queridos, que mesmo que a sua vida não foi da maneira que você planejou, ou não esteja sendo, lá em Isaías, no capítulo 61, diz que no lugar onde era vergonha, o Senhor vai manifestar a dupla honra. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Tudo bem, pode ser que as coisas não deram muito certo, mas a palavra de Deus para você é que no lugar onde era vergonha haverá dupla honra. Agora deixa eu te dizer que Romanos 8, no versículo 31, é um texto muito conhecido. Que diremos, pois, diante de tudo isso? É assim que está aí na sua Bíblia, amém? O que nós vamos dizer diante de tudo isso? E aí Paulo está falando sobre coisas da vida. Ele fala: olha, nada nos separa do amor. O contexto vai dizer sobre isso. Não tem morte, não tem perseguição, não tem aflição, não tem fome, não tem nudez, não tem anjo, não tem principado, nem a morte. Que diremos, pois, diante de tudo isso? Se Deus é por nós, quem vai ser contra? Meu irmão, pode surgir qualquer coisa no seu dia a dia, na sua caminhada, mas começa a mudar. Começa a imaginar no seu espírito. Amém. Aleluia. Começa a se ver como Deus te vê. Você pode ficar de pé. Vamos orar. Começa a se ver como Deus te vê. Sabe por que Paulo ele começa falando lá no capítulo 6 de Efésios? Após ele falar assim: olha, vistam toda a armadura de Deus. Ora no Espírito em todo tempo, em todo lugar. Ele começa falando, ele vai dizendo: olha, toma sobre a sua cabeça o capacete. Pega também o escudo. Pega também a espada. Pega o cinturão. Pega a sandália. Vista a couraça da justiça.
querendo dizer com isso? Ele está fazendo você entender que você deve trazer isso como uma imagem no seu espírito, você revestido, você munido, você completamente dentro daquilo que Deus deixou disponível para você. Aleluia. Oh, aleluia. Todas as vezes que você estiver sendo separado para enfrentar um grande desafio, e eu não estou falando de luta, eu estou falando naquilo que o Senhor vai te colocar para fazer algo extraordinário. Talvez pessoas podem querer te dar alguns conselhos. Talvez pessoas podem chegar para você e falar assim: olha, você tem que fazer assim, você tem que ir para aquele caminho ali. Mas, querido, esteja ligado com o Espírito Santo, esteja cheios da palavra de Deus, da instrução de Deus, porque você não vai tomar a vestimenta errada. Você não vai ser Maria, vai com as outras. Lembra de Davi? Ele olhou para o gigante afrontando o povo de Deus, e ele olha para o gigante e fala: quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus? Quem ele pensa que é? Sabe por quê? Não importa o tamanho do gigante lá, o gigante estava fora da aliança. O que moveu ele no primeiro momento não foi a funda, não foi as pedras. O que moveu ele no primeiro momento é que ele tinha a convicção que ele era parte do povo da aliança. Ele sabia: eu tenho uma aliança com Deus e eu posso entrar em qualquer batalha, porque a vitória é certa. Então, meu querido, se você acordar pela manhã, erga a sua cabeça, entenda, você tem uma aliança com Deus. Não interessa o que tem preparado durante o seu dia, o que é garantido é que o seu dia vai ser vitorioso, porque você está dentro de uma aliança. Aleluia. E eles tentam colocar armadura nele, e aquele negócio ficou pesado, ele não conseguia nem andar. Então ele tira aquilo tudo e ele pega a direção que Deus tinha dado para ele. E eu creio que ele estava tão convicto, queridos, tão convicto. Se você for estudar todo o contexto da história ali narrada, você vai entender que ele pega 5 pedras lá, e as pessoas acham assim: não, ele pegou porque se caso falhasse ele já tinha outra na manga para acertar. Mas não era isso não. Algumas pessoas também se referem ao nome de Jesus, mas sabe que o gigante, ele tinha irmãos. Se você estuda, ele tinha lá mais 4. Então ele foi preparado: eu vou derrubar o primeiro. Se os 4 caírem na frente, já está preparado, um para cada um. A certeza, fé é a certeza, fé é a convicção. Se Deus é por nós, quem é o doido que vai ser contra? Aleluia. Você pode celebrar o Senhor, você pode exaltar o Senhor nos momentos de adversidade, porque à medida em que você louva, à medida em que você exalta, a sua fé confessada vai arrancar você do problema. Você representando algo no seu espírito, e isso saindo pela sua boca, isso saindo, você confessando a palavra de Deus. Amém. Aleluia. Vamos orar ao Senhor.
Você pode agradecer ao Senhor. O Senhor é justo. Não se preocupe, queridos, porque o Senhor está trabalhando desde a criação do mundo. Se o Senhor, Ele abençoou, se o Senhor deu coisas a outros filhos, por que Ele não vai dar a você? É direito seu, é direito nosso. Você só tem que tomar posse daquilo que o Senhor já deixou pronto para você. Talvez você fica privado de desfrutar de muitas coisas porque você talvez não sabe. Existe algo que se chama jurisprudência. Todas as vezes que um juiz ele dá causa ganha de qualquer coisa para uma pessoa, então significa que você tem o mesmo direito e você pode reivindicar. Isso é causa ganha, meu irmão. Se alguém foi curado de câncer, se Deus curou ela do câncer, então você tem o mesmo direito de ser curado. Você só precisa concordar com aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Há um nome que é sobre todo nome. Sobre ele estavam as nossas enfermidades, sobre as pisaduras, sobre o castigo, sobre as dores que estavam sobre ele. Nós fomos alcançados, nós recebemos um pacote completo. É seu, é nosso, é meu, por direito. Amém. Aleluias. Obrigado, Senhor. Nós te bendizemos, te agradecemos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado bem de nós. Obrigado porque o Senhor tem dado resposta à nossa oração. Obrigado por tua palavra que tem transformado a nossa vida todos os dias. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, porque nós cremos nesse tempo poderoso que o Senhor está trazendo para nós neste lugar, aonde muitas e muitas vidas serão impactadas por um tempo de cura, por um tempo onde a tua unção vai ser despejada nesse lugar, aonde o teu poder vai estar manifestado, Pai, e alcançando vidas e vidas e vidas, sendo transformadas, sendo curadas. Obrigado porque o Senhor está separando pessoas, separando os seus ministros para operarem, Pai, não simplesmente em nossa comunidade, mas no nosso estado, no nosso país. Pai, nós nos colocamos inteiramente à disposição para cumprir o teu ID. Usa-nos, Pai. Aleluias. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Oramos por nosso final de semana. Que o Senhor nos dê, Pai, dias cobertos com a tua paz. Amém. Estando seguros no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos. Aonde, Pai, existem necessidades, que essas necessidades possam ser supridas em nome de Jesus. O Senhor conhece cada mente, cada coração. O Senhor conhece as nossas intenções. Então nós oramos para que o Senhor cuide de cada uma delas. Em nome de Jesus. Deixamos tudo diante do Senhor. Amém. Confiando que o Senhor pode fazer. O Senhor pode concluir aquilo que o Senhor iniciou em nossa vida. Amém. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.